Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, depois a gente fala de aprovação de reforma tributária. Você não é especialista, eu também não, mas o Silmar vai ter que vender a lancha dele, porque agora vai pagar imposto. Não vai poder emprestar mais para o Charles lá em Porto de Galinhas, junto com a Flavinha, passear. E eu vou ter que vender o jatinho também, porque não posso pagar imposto do jatinho. Não vou mais dar carona para o Charles e para a Flavinha lá para Porto de Galinhas. Mas depois a gente fala disso, Silmar. Graças a Deus que aprovaram essa reforma tributária. Oxalá! Nossa Senhora! Ixi. Primeiro as commodities agrícolas e a economia, depois a gente fala. Tavinho, mercado de commodities agrícolas hoje dividido entre altos e baixos aqui, como sempre. Mercado de grãos operando com queda nesta sexta-feira, pelo menos por enquanto. Soja caindo um pouco, 0,4%, milho menos 0,8%, trigo também perde um pouco, 0,7% em relação a ontem. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,6%, o mercado que está um tanto aquecido ultimamente. Café arábica é sempre uma gangorra, sobe um dia, cai no outro, hoje com uma leve alta de 0,3%. Açúcar subindo, 1,9%, suco laranja, esse é um mercado que segue aquecido em plena colheita de safra de laranja e aumento de exportações de suco aqui pelo Brasil, o maior exportador do mundo, mas é um mercado que está com tendência de oferta apertada, tivemos problemas com a safra de laranjas da Flórida, por exemplo, a região que concorre com o nosso suco, então o Brasil está praticamente sozinho nesse mercado. 2,5% de alta nesse momento. Cacau caindo um pouquinho, 0,1%. Boi gordo no mercado futuro aqui, o terceiro dia de queda já. Está todo mundo de olho o que está acontecendo no mercado futuro do boi, o pessoal está vendendo muito. Caiu bastante nos últimos 2 dias, hoje cai um pouco menos, mas cai. 0,6% do contrato de julho. No mercado físico não é isso. Está até mostrando alguma recuperação no interior do país, em algumas praças, pelo menos. Petróleo operando com alta, 1,1%. Mercado financeiro com o dólar caindo, 1,1%, agora há pouco, R$ 4,88. Índice Bovespa buscando uma recuperação depois da queda de ontem, subindo 1,2% aqui, o índice Bovespa na B3, Tavinho. Silmar, vamos então para a reforma tributária, aprovada aí, comemorada, né? E necessária já há um bom tempo. Eu acho que a gente pode falar por esse lado. Agora vamos esperar que as coisas sejam realmente seguidas aí, né? Porque o problema do Brasil é que às vezes você cria algumas coisas para melhorar e as pessoas arrumam alguns desvios para tentar burlar a coisa. E algumas coisas boas aí, por exemplo, que já era bastante lógico. Não onerar a cesta básica, não onerar custos de produtos do agronegócio, para não onerar a cesta básica e alimentação. Vamos lá, parece que está pintando uma cara nova para o Brasil. Olha, sem dúvida, eu não sou especialista em tributos, né, mas vamos tentar sintetizar aqui o que está acontecendo no Congresso. Não está tudo definido ainda, Davi. Tem que voltar para o Senado agora ainda. Tem destaque a ser votado na própria Câmara ainda, antes de seguir para o Senado, onde eventualmente pode haver alguma última modificação, se espera que não, porque aparentemente a coisa está se encaminhando da forma realmente de consenso, que isso ficou bem claro aqui, inclusive na votação de ontem na Câmara dos Deputados, com ampla maioria, até superando a expectativa do próprio governo, e o Brasil se encaminhando realmente para um sistema tributário mais moderno, né, que já é adotado em mais de 170 países, né? O Brasil está meio na contramão com esse emaranhado de impostos aqui, que faz com que qualquer empresário se assuste só de olhar o tamanho e a quantidade de alíquotas, né, que ele tem que enfrentar quando monta um negócio. Sem contar o gasto que ele vai ter com o contador, com o advogado, para tentar manter a coisa sob controle, senão ele se perde, acaba indo para a cadeia porque não paga imposto, né? Então, realmente, é uma situação que precisava ser mudada, né? Vai demorar para entrar em prática ainda, entrar em vigor, né? Não é imediato isso aí, mas, de qualquer forma, é um começo e se espera que isso ande o mais rápido possível, essa reforma tributária brasileira que todo mundo está esperando. Uma simplificação, se cria basicamente 2 impostos só, né? Um federal e outro para estados e municípios. E aí tem destaque aqui que agradou o setor, até com o atendimento das reivindicações do setor agrícola, setor agropecuário brasileiro. Isso inclui, por exemplo, zerar, ou manter zerado, porque já era praticamente, os produtos da chamada cesta básica. Agora, a grande questão é saber o que vai entrar nessa lista, né?
E os óbvios, né? Feijão, arroz, esse tipo de coisa, leite, né? Ovos, possivelmente, todos os produtos básicos aqui da chamada cesta básica. Pode ser que essa lista seja até ampliada, não se sabe ainda, porque isso é uma regulamentação que vem depois. Não é função do Congresso, nesse momento, definir os produtos, né? Então, isso vem depois, pode ter alguma surpresa ainda pela frente, dos produtos que entrarão e que ficarão de fora, né? Para os outros produtos do agro que não são itens da cesta básica, a tendência é uma redução de 60% da alíquota referencial, digamos. Ou seja, cai para 40%. Foi outra reivindicação que, em princípio, está sendo atendida também nessa tramitação na Câmara dos Deputados. Aí tem a questão da tributação por produtores. Produtores, por exemplo, pessoa física, fatura até 3 milhões e 600 mil por ano lá, não serão considerados contribuintes. É uma coisa que ficou meio no ar aqui ainda. Eu ainda precisaria entender um pouco melhor como é que isso vai funcionar na prática. E um detalhe que é importante aqui, isso é importante para os nossos produtores em geral, sem IPVA para máquinas agrícolas e também para aviões agrícolas, né? Aviões que são usados na irrigação. Isso é importante, ou seja, não onera-se com um IPVA, isso que a gente paga quando emplaca um carro, para máquinas agrícolas em geral. Aparentemente, a lista é completa, não se fala aqui em especificações, se é só trator, se inclui colheitadeira, em princípio, para todas as máquinas agrícolas. Ou seja, para o setor agrícola, tem outros detalhes ainda. Destacaria como mais importante são essas modificações ou não modificações, que é o caso da cesta básica, por exemplo, que permanece com a alíquota a zero. Basicamente, se atende às reivindicações da Frente Parlamentar da Agropecuária, está dentro do que eles estavam pedindo. Isso ficou bem por fim, havia até uma tendência de tributação do agro em geral, por exemplo, dos outros setores, não da cesta básica, tributação plena. Isso caiu, felizmente, atendendo à demanda do setor. Então, aparentemente, para o setor agrícola ficou de bom tamanho, ou seja, tem algumas exceções, mas eu diria que o saldo é favorável. E o mais importante, né, o saldo é favorável para o Brasil inteiro, né? Realmente é uma vitória. Se espera que não haja oneração muito grande para alguns setores, certamente alguns vão ter imposto maior do que pagavam antes, mas eu diria que na média aqui fica todo mundo mais ou menos no mesmo custo tributário, mudando-se especialmente aqui a burocracia que envolve esse setor, né, também. Exatamente, eu também não sou especialista em tributos, mas da mesma forma eu comungo com você, eu conjugo aí o mesmo verbo, acho que veio de bom tamanho, principalmente para o setor agrícola, que já vinha reivindicando várias coisas e que, como nós defendemos aqui, muita gente não defende, né? É um setor vital para a economia do país. E hoje, mais do que vital, no sentido de produzir alimentos, é um setor da economia que já vem aí há pelo menos 2 décadas demonstrando um crescimento e fazendo a diferença na nossa balança comercial através das nossas exportações. E é um setor que tem uma série de carências, não é como outros setores aí da produção, o setor industrial, o setor de serviços, porque a agricultura e a produção de alimentos no campo caminha sob determinadas regras que às vezes não tem lógica. Chuva de mais, chuva de menos, pragas e doenças, etc. e tal. Então, existem custos que aparecem dentro desses problemas sazonais que tem a produção de alimentos no campo, que não são computados, então precisa ter algum tipo de vantagem. Eu mesmo uma vez comentei com você aqui que eu recebi um comentário de pessoas sobre a desoneração para pesticidas utilizados na agricultura. E eu protestei e chiei, falei, porque é para combater pragas e doenças. Mas não, as pessoas acham que quem está no campo joga o mesmo jogo de quem está na cidade. Não joga, não. Vai lá, vai produzir no campo para ver o que é bom para tosse, como a gente diz, lá no seu Rio Grande do Sul e aqui no meu interior de São Paulo. Vai produzir no campo para ver o que é bom para tosse. Você planta tudo direitinho, baixa uma praga de gafanhoto lá, meu amigo, você chora. Chora porque você já perdeu. Não dá a chuva que você precisa, você chora porque já perdeu. Entendeu? Dá a chuva em excesso, quebra tudo a produção, você chora porque você já perdeu. Então, essas desonerações aí, eu acho que elas são boas do ponto de vista não só econômico, mas também social, né? Tirando aí de vários itens da cesta básica, oneração, impostos, zerando impostos,
você está privilegiando aí uma melhor distribuição de alimentos para a população de baixa renda no Brasil. Exatamente. Então, eu acho que é fundamental. Isso já era necessário há muito, muito, muito tempo atrás. E você bem colocou, o Brasil entra num regime de tributação que é mais honesto e mais correto para todos. Alguns setores podem, sei lá, quem tem jatinho e barco vai ter que pagar imposto agora, não pagava, né? Não sei se está chiando ou não. Mas quem pagava oneração por impostos na cesta básica está comemorando. Então, vamos enxergar isso, né? A divisão de renda e a divisão social e econômica do país ela é muito grande. Então, é preciso equiparar isso, é preciso equalizar. E você bem disse, vamos entrar num regime de tributação aí, onde mais de 170 países já operam no mundo. Nós estamos atrasados, estamos na coroa portuguesa ainda, praticamente, né, com esse sistema nosso. Havia uma preocupação, por exemplo, com relação à tributação de alguns produtos que pudessem afetar a competitividade do Brasil no mercado internacional. O Brasil é um grande exportador de vários tipos de produtos agrícolas e da pecuária, né? Então havia essa preocupação. Aparentemente isso agora ficou preservado com esse diferencial também de apenas 40% da alíquota básica, né? Para os demais setores, além da desoneração total da cesta básica que permanece. Então, o Brasil, com isso, mantém a sua competitividade em relação a outros países no mercado internacional. Isso era uma grande preocupação de vários setores, setor de soja, por exemplo, setor de carne bovina, de milho, etc. Setores em que o Brasil tem uma presença internacional importante, concorre com outros países que têm tributação menor ou não têm tributação, então não havia uma preocupação muito grande e aparentemente isso foi preservado, atendendo às demandas aqui da própria Frente Parlamentar da Agropecuária. Enfim, eu diria que é uma vitória para o país, né? Sem dúvida alguma, vitória para o país. Mesmo porque tem Fórmula 1 no domingo, lá em Silverstone, na Inglaterra, e a largada desse grande prêmio aí, que era a reforma fiscal do país, não saía do chão, não saía do lugar. O nego rodava a bandeira quadriculada, lá vinha o outro e botava a bandeira vermelha, quadriculada e vermelha. Agora, pelo menos, foi dada a largada. Tem uma porção de modificações, tem que passar pelo Senado, depois chancela presidencial, mas eu acredito que está de bom tamanho. Eu acho que concordo aí com algumas opiniões de que só extremistas e radicais não queriam esse tipo de coisa, porque no dia a dia todo mundo sofre com esse regime que nós vivemos há muito tempo. E nós falamos isso abertamente aqui. Você, como especialista em agronegócio, eu, como jornalista, né, nós sempre comentamos essa questão do ponto de vista econômico. O Brasil precisa mudar esse modelo. Alguns modelos o Brasil precisa mudar. Esse já começa a mudar. O outro que já vem mudando, graças a Deus, precisa acelerar mais ainda, são os processos de desburocratização para as ações das coisas e, inclusive, ações judiciais quando não tem fundamento. Né? A gente sempre cita aqui o caso da Ferrogrão, parada aí há 2 anos por um impedimento de um juiz a pedido de um deputado de um partido nanico de oposição e que trava todo um sistema, bloqueia todo um sistema de uma ferrovia fundamental para o país, acarretando em custos, porque depois você tem que recuperar. É mais ou menos que nem a sobreposição das águas do Rio São Francisco. Você para a obra, depois você tem que retomar, porque o tempo come, né, e estraga aquilo que você fez. Então, eu acho que estamos caminhando aí para uma modernidade. Amém? Oxalá. Tem mais coisa pela frente, né, que ficou para depois das férias, né, do pessoal, dos parlamentares, fica para agosto, que é ainda o chamado arcabouço fiscal, né, a questão do teto dos gastos públicos. Isso é outra reforma importante que precisa ser votada, né, está bastante atrasado isso aí. Mas se espera que o ano termine aí com tudo encaminhado, nessa expectativa. E sabe de uma coisa legal que eu achei também? Acho que você vai concordar. As decisões tomadas no Congresso e no Senado, as decisões políticas, vêm ganhando força no sentido de consenso e de lógica de tempos para cá, e esse início aí da reforma tributária aprovada na Câmara mostra exatamente isso, né? Porque você não tem... muitos deputados, inclusive, falaram, olha, nós vamos aprovar, mas não é assim não, goela abaixo, entendeu? Nós vamos ver o que é que tem aí e tal, e foram feitas as modificações. Então, acho que mostra uma força política que é o que os políticos têm que ter, porque, afinal de contas, eles são os nossos representantes do povo, lá em cima. Nós não podemos tomar decisão lá, podemos sair na rua protestando, né? Mas nós não podemos tomar decisão. Eles podem acelerar ou brecar, e com bom senso e assumindo atitudes corretas, a gente vai caminhar rapidamente aí para um país bem melhor e bem diferente, e mais moderno, né, Silmar? Sobre todos os aspectos. Aliás, um aspecto que chama
Para finalizar também, é o interesse do país acima dos interesses partidários. Ficou bem claro na votação, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro caminhou lá uma ordem expressa à sua bancada, do seu partido, dos partidos aliados, para votar contra essa reforma, né? 20 integrantes do seu próprio partido votaram a favor. Ou seja, o interesse do país ficou acima dos interesses partidários. Isso é muito bom. E o ex-presidente Bolsonaro, que já tem o filme queimado em vários setores aí, nessa série que ele participa dentro do jogo político, acaba de queimar mais um, né? Porque não pensou nos interesses do país, né? Outras pessoas até de oposição, inclusive, como você citou, parlamentares do partido dele, onde ele mandou votar contra, votaram a favor, porque é de bom senso que a decisão seja tomada, né? O interesse do país acima de tudo, acima de tudo. É por aí que a gente pode, né? Caso do governador de São Paulo também, né? Tarcísio. Já abriu uma dissidência com seu padrinho político, que é o Jair Bolsonaro, né? Ou seja, o interesse do Estado e do país acima desses interesses particulares. Do ponto de vista de bom senso e de sensatez para as coisas, o governador Tarcísio, que já foi ministro do presidente Bolsonaro, sempre agiu de uma forma muito mais comedida, né? Assim como o vice do presidente Bolsonaro, o general Mourão, que era uma pessoa extremamente comedida nas suas opiniões, nas suas atitudes. O presidente Bolsonaro sempre foi muito exacerbado, por isso está pagando o preço que paga aí e vem sendo... E continua insistindo, né? Batendo na mesma tecla, dando um murro em ponta de faca do mesmo jeito. Sei lá, é um jeito meio estranho de ser, mas é o jeito dele. Está perdendo, só está perdendo. Bom final de semana, Gilmar. Igualmente também. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda, amigo. Tchau.